Viu como eu aumentei um pouquinho? Bem pouco, a gente vai pegar mais uma. Ah, sei. O YouTube não mostra. Isso. Mas tá gravando, mostrou. Se você quiser me expor nas interwebs aí como... Me expor, né? Olá, os lindões, Kreiser aqui e Michel Arouca. Ei! Saudade desse canal maravilhoso. A gente grava uma vez por ano pra ele. Nós somos que nem um grande pôr do sol bonito que você vê raramente. Ai, amei! Mas olha, hoje a gente vai falar sobre os Demons, sobre His Dark Materials, porque tem rolado um mistério, as pessoas não estão entendendo muito bem. Porque assim, tudo isso já foi respondido no livro Fronteiras do Universo, né? A saga dos 3 livros. Ó, eu sou fã dos livros, mas eu ainda tô lendo o terceiro. Eu tô terminando o terceiro, eu já li os 2 primeiros, e é interessante que o meu relacionamento com os livros é muito diferente da maioria das pessoas. Porque tem gente que lê o primeiro e já ama. Eu precisei ler o segundo pra amar. Mas é que no segundo livro, vocês vão ver, quando a série ela dá uma expandida, a história, o universo, a mitologia cresce tanto, é impressionante. É apaixonante. Tem algumas coisas que já mostraram que são do segundo livro, mas eles ainda não explicaram, mas eles estão adiantando alguns recursos. Mas o mistério que ainda rola é sobre os Demons, que a gente tem acompanhado, mas as pessoas estão muito curiosas. Por que que a senhora Coulter consegue ficar mais distante do macaco dela? Ok. Como eles morrem, o que eles são, onde eles vivem, o que comem. Discovery dos Demons. Só aqui no canal da Nath Kreiser. E é válido ressaltar também que pode ser que tenha alguns spoilers aqui da série, que a gente vai comparar alguns aspectos, mas também tem coisas que pode ser previsão sobre a série, né? Exato. Porque no livro foi falado, mas na série ainda não foi mostrado. Não vamos estragar nada pra você que não lê os livros. Eu sei o que acontece. Não vai falar isso. Coisa que aconteceu no terceiro e segundo livro. Nada disso. Vamos começar do começo, então. O que são os Demons? Bom, eu acho que no começo da série, no primeiro episódio, eles dão uma resumida muito boa, aparece lá os letreiros explicando que é a personificação das almas das pessoas naquele universo da Lyra. É importante lembrar que são múltiplos universos e naquele universo a alma das pessoas é representada por um animalzinho. E é legal lembrar também, e a série mostrou isso sutilmente, que os Demons são do sexo oposto, geralmente. Na grande maioria, acho que tem 1 ou 2 casos no livro onde não é isso, mas na maioria das vezes é sexo oposto mesmo. Outra pergunta bastante constante é se eles podem ser outros animais e se em algum momento eles param de modificar. Isso é legal, porque também nos primeiros episódios da série a gente vê das crianças que tem os Demons e eles mudam constantemente de formas. Então isso é assim que funciona. Antes da puberdade, o seu Demon ele tá escolhendo qual vai ser a forma que ele vai ficar para sempre. Então ele pode trocar para qualquer animal. Depois, quando você é mais jovem, ali próximo de ser adulto, ele se fixa em um animalzinho pronto e aquele animalzinho representa muito a sua personalidade. Já pensou se o Demon de alguém é uma minhoca? Puta bosta. Nossa, é muito triste. Isso é uma questão importante, porque o Demon também, ele é uma questão que ele expõe a sua personalidade. Sim, exatamente. Inclusive, tem até algumas passagens no livro, isso também não é um spoiler do livro, mas que geralmente, tipo, as bruxas, que são espíritos mais livres, elas geralmente têm Demons que são pássaros. Isso. Porque o do Lord Asriel é intimidador. Você, caraca, esse Lord Asriel aí, olha o Demon do cara. Mas imagina o quão antiprático é ter um bicho daquele tamanho na sua vida. Até o Father Corin disse que às vezes as pessoas não gostam do bicho que acaba sendo, né? Que todo mundo quer que seja um leão e tudo mais. Imagina e no se final eu fosse é um poodle. um besouro. Um poodle eu até gostaria, eu gosto de poodle. O problema de poodle é o seguinte, é que poodle é sorte. Ou ele vai ser o satanás na terra, ou ele vai ser fofura. Inclusive, Nath Kreiser, eu te pergunto, qual seria o seu Demon? Ai, eu tinha essa pergunta pra você no meu roteiro. Também quero saber o seu. Eu gostaria que ele fosse um belo gato, porque eu me identifico muito com os gatos. Eu tenho os gatos, as pessoas que me acompanham sabem disso. Você já tem Demon, então. Eu já tenho. Cadê meus Demons? Tenho 3 e nenhum aparece. É que não pode, né? Só se eu deixar. É claro. Eu acho que seria um bicho muito fofinho Ok. e talvez um pouco raivosinho. Você consegue pensar em algum pincher? Nossa! Verdade, é um bom exemplo. É que no quarto episódio, quando eles estão lá no norte, o Pan, ele tá meio que um lobinho branco lá, não sei direito o que é aquilo, que ele tá uma mistura de fofinho com algo que pode ser um pouco mais perigoso. Olha aí, pode ser. Eu penso muito nisso já, obviamente, qual seria o meu Demon, e eu fico pensando também em algo que seja estrategicamente bom, não sei porquê, sei lá, vai ter apocalipse zumbi, se eu tenho uma águia, ajuda. Mas eu penso no aspecto fofinho também, que deve ser legal você ter um companheirinho pra abraçar, pra dormir. Então eu fico em dúvida, ou numa coruja, pra brincar de Harry Potter, aí é nóis. Muito bom. Ou num cachorrinho, um Lulu da Palmiranha, sei lá. Mas é meio inútil, né? As pessoas iam bicar meu Demon se tivesse um Luluzinho. Então, no final dos contos, eu quero um lobo, vai. É isso. Tá. Ele é fofinho como um cachorro e ele ataca. Pega!
Então poderia ser uma raposa. E como que esses demons ganham nomes? Ah, isso é legal também. Isso é meio que uma coisa que a gente sabe por causa dos livros. Na série eu não me lembro se ficou claro, mas os pais das crianças é que dão os nomes pro filho e pro Demon. Agora uma pergunta que é a motivação desse vídeo. Opa, quero saber. Os demons podem se afastar? Ah, isso é legal. Isso é legal porque na série, né, no episódio lá que a Madame Coulter manda o macaquinho dela, eles meio se perguntam, meu, como assim? O macaco estava aqui, como isso funciona? Na verdade, isso também é explicado um pouquinho, é que existe uma dor física e emocional quando você se afasta a alguns metros do seu Demon. Porém, se afastar do Demon pode ser meio que um exercício. Você pode praticar isso e vai esticando essa distância. Eu acho que isso, eu vejo, a maior vantagem de você conseguir ter uma distância muito grande do seu Demon é em termos de estratégia. Porque aí, literalmente, você pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Aqui eu acho que eu só vou abrir um pouquinho mais para spoiler do livro, porque existem formas da gente conseguir fazer essa separação. E essa que você acabou de explicar é uma forma, né, em que você vai separando, você vai sentindo essa dor, mas depois de uma certa distância você consegue separar a sua alma e do Demon. E existem evoluções desses processos, mas outra possibilidade disso também é da pessoa ser uma bruxa. Legal. Que a gente viu no quarto episódio, né? Apareceu lá o Demon da Serafina Pecala e falou, você tá aqui, como é que você... E elas conseguem isso. E também a gente sabe dos livros que isso é um treinamento que as bruxas fazem desde criança. Porque outra coisa legal que a gente vai ver ainda é que as bruxas são guerreiras. Elas catam arco e flecha e é o bicho, é muito bom. Então, elas têm essa habilidade de estar a quilômetros de distância dos demons delas, é muito útil para elas. Você acha que a senhora Coulter, ela vai se identificar como bruxa na série, ou ela vai ter passado por algum desses processos? Eu acho que não. Eu acho que ela talvez tenha treinado, dar essa esticadinha, mas eu não acho que vão mostrar ela como bruxa, não. Eu não sei. É muito importante também falar que parte desses processos acaba afetando os humanos como se eles ficassem realmente desalmados. Então você perde alguns aspectos vitais, né, de ser um humano quando isso acontece, e que eu acho que não é o caso, apesar de ter uma representação da depressão dela e tudo mais, eu acredito que não seja o caso aqui, que ela não tá desalmada. Mas ela é um pouco desalmada, sim, essa mulher é braba, velho. E faz sentido que ela tenha feito um dos processos? Por quê? Porque quando ela tá lá falando com a Lyra, o macaco, ele fica nervoso. E mostra a emoção do macaco e ela tá assim em plena e etc. Então pode ser que nessa separação ela tenha ficado com essa parte apática e o macaco com as emoções Muito dela. interessante isso. Legal. Agora uma questão delicada, uma questão social. Você pode tocar no Demon da outra pessoa? Isso é legal, né? Eu acho que existem regras / etiqueta que elas não são faladas, mas é um entendimento que todo mundo nesse universo tem. Não é legal você tocar no Demon de outra pessoa. O seu Demon é sagrado. A sua conexão com ele, o relacionamento que você tem com o seu Demon é uma coisa única. Então, se eu vou tocar no seu gatinho, é uma abominação. Tanto que nos livros isso acontece, acho que 2 ou 3 vezes no máximo. E no livro tem até um estudo que dizem que algumas podem ser até passagens meio sexuais, assim, né? Tem essa. Que você tá num momento mais íntimo ali com a pessoa, então da mesma forma que você tá tocando a pessoa, o Demon tem essa autorização de tocar um ao outro. Tem esse aspecto, não necessariamente você tocar no Demon do outro. Não, e até naquele episódio lá que o cara pega a borboleta da jornalista. E ela fica tipo... Cara, eu acho que até eles poderia ser mais chocante, porque não toca no Demon. Lógico, ele matou, beleza, mas não pode. Era pra ter ficado horrorizado, é um pecado capital. Você acha que matou? Eu acho que sim. Acho que matou. Ele só esqueceu de fazer sumir, né? A borboletinha. Então, por isso que Mas ficou acho esse que sim. questionamento. Essa é outra coisa. Matou o Demon, o humano morre. Que nem mostrou quando o cara que se tacou ali no elevador. Isso. Aí mostrou depois o Demon dele. Inclusive, que cena. Essa foi forte. Uma coisa legal também que a gente pode falar é que a relação das pessoas com os Demons envolve empatia. Você consegue sentir emocionalmente e fisicamente o que o seu Demon sente. Inclusive, também tem uma coisa legal, que é um spoiler dos livros, a gente falou que nem tema editado. Eu não vou citar nomes, não vou dizer com quem isso acontece, então não vai ser spoiler, só para a pessoa entender. Vamos supor que você está com seu Demon num outro país onde ninguém fala a sua língua. Se chega uma pessoa com o Demon dela e esse Demon consegue passar uma mensagem para o seu Demon, você acaba entendendo o que essa pessoa quer dizer por causa dessa transmissão, porque existe meio que uma linguagem comum entre os Demons. Vamos supor, eu estou nos Estados Unidos, não falo inglês, e a pessoa não fala português. Mas os Demons que não falam inglês e português, eles conseguem se comunicar
e assim a gente consegue fazer uma ponte entre o americano e eu através dos demons. Então tem meio que esse correio mental, psíquico entre os demons e os humanos. Então, é só para entender mais ou menos o elo entre a criatura e o humano. A senhora Coulter está no Brasil nesse exato momento. Ai, é verdade, Ruth dessa Wilson, semana, na CCXP. E olha, eu gostaria muito de falar. Eu acho que eu vou ficar com medo de entrevistar ela. Ai, eu ia adorar. Eu adoro Nossa. ela e o macaco. Eu também. Não, ela em Luther, ela já era uma assassina psicopata, mas agora em His Dark Materials, aquele berro que ela dá no elevador, a cara dela, e ela batendo no menino, igual um macaco, Igual, com as costas, com a pata, né? As feições dela são muito boas Muito nessa bom, série. essa atriz é excelente. Um beijo pra senhora Coulter, você amar, mas nós chamamos. Até semana que vem. Aquela, né? Mas é isso, você ficou com mais alguma dúvida sobre os Demons? Tem alguma outra coisa sobre a série que você queira entender mais? De repente um pó? Não sei se sobre o pó dá um vídeo. Olha lá, fica aí a dica, deixa nos comentários. Não esqueça de seguir o Michel nas redes sociais dele, no canal dele, e também me seguir nas redes sociais e no canal. E se inscreve e clica no sininho para receber notificação, que é muito importante. Muito. Então, olha, te vejo no próximo vídeo. Tchau. Tchau.